Olha aí, né, pessoal? As pautas ESG, ambientalistas, já começam a definhar em algumas partes do mundo, como é o caso aqui da Alemanha, né? Um país que durante muito tempo abraçou causas ambientalistas e tomou uma série de medidas nesse sentido, incentivou vários setores econômicos, como o dos carros elétricos, que é o grande ponto deste vídeo, dessa notícia que eu trago aqui para vocês do site Infomoney, é o ponto deste vídeo aqui que eu estou gravando. Então a Alemanha investiu muito nisso, puniu outros setores também para tirar o incentivo, né, migrar a economia de uma economia, assim, de um setor econômico menos verde para um mais verde, de acordo com a concepção clássica desse tipo de história. Só que isso aí está subindo no telhado, é a grande verdade. É claro que a Alemanha não é comandada mais pela Angela Merkel, que é uma ecossocialista muito conhecida de todos. Ela é comandada agora pelo Olaf Scholz, que é muito mais controlado nesse sentido, tem umas ideias muito mais conservadoras nesse ponto, e o que aconteceu agora é o seguinte: a Alemanha vai acabar com os subsídios que existiam para compra, né, para aquisição de carros elétricos. Isso aí, obviamente, vai impactar bastante nas montadoras, nas empresas que vendem esses veículos, porque elas dependiam desses subsídios para os carros ficarem mais baratos e mais acessíveis. Agora o jogo vai virar, as pessoas vão parar de comprar esses automóveis por conta do preço, né? Quando o fator a se levar em conta é o preço, vão preferir mesmo os carros a combustão, os carros de antigamente, porque a coisa vai ficar muito mais atraente. Por que a Alemanha está seguindo esse rumo? É algo que nós vamos ver nesse vídeo, então. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, várias empresas hoje que fabricam carros elétricos e os comercializam lá na Alemanha e que desfrutam muito desses subsídios aí, como, olha a moto passando aí, não é moto elétrica porque carro elétrico não faz esse barulho todo aí, né? Mas aqui, montadoras como Tesla, Volkswagen, BMW, Stellantis e outras aí, a BMW faz carro elétrico também, mas essa aqui eu não sabia, né? Mas Tesla e Volkswagen são bastante conhecidas, né? A Volks é lá da Alemanha mesmo, a Tesla é o grande nome desse setor aí, né? Mas elas desfrutavam até então desses benefícios, agora a coisa acabou de vez, não vai ter mais essa mamata aí. Como que era esse subsídio anteriormente, né? Esse pacote de incentivo econômico, ele previa descontos de até 4.500 euros na compra de carros elétricos, né? Então, isso aqui estamos falando de euros, tá? Na cotação atual dá mais de 20 mil reais, isso que é, sei lá, 25 mil reais quase, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que carro lá é muito mais barato do que aqui no Brasil. Aqui é um horror de caro, né? Não adianta só fazer a mudança na cotação, os preços lá são muito mais acessíveis, né? Então, 4.500 euros certamente representa um percentual muito grande do valor final de um carro elétrico lá na Alemanha. Isso aqui com certeza incentivou muita gente a trocar o seu veículo a combustão por um veículo elétrico, né? Um baita de um incentivo, só que qual que é o problema sempre nesses casos aí de subsídios estatais? Javier Milei está cortando tudo disso na Argentina justamente por conta desse ponto. É que isso tem um custo, né? Um custo para os cofres públicos, para o orçamento estatal. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Se o consumidor não está pagando, quem está pagando isso é o governo, no caso, o pagador de impostos, né? Ou seja, a população alemã como um todo está subsidiando os automóveis elétricos comprados por alguns poucos afortunados que levaram vantagem nessa história aí. E para as montadoras, é claro, isso é muito bom. Lucro garantido porque o consumidor paga a parte dele, né? O comprador paga a parte dele, o governo paga a outra parte, ótimo, vai entrar como receita da mesma forma, né? Agora, isso pesa aos cofres públicos, né? Inclusive, né, é que esse programa aí vai ser encerrado um mês antes do previsto, né? Só que, na verdade, como o carro tem que ser, o registro tem que ser feito antes da entrega, então, na prática,
ele já acabou para todos os efeitos, ainda está vigorando, mas habilmente não tem tempo hábil para que a coisa continue funcionando, né? E sendo que, na verdade, o governo tinha prometido alguns dias atrás aí que o programa não seria prorrogado mais aí em 2024, isso é uma coisa recente. A ideia era prorrogar mais um ano, só que com um valor de 3 mil de subsídio, reduzindo o valor. Agora decidiram que nem isso vai acontecer, acabou de vez, extingue-se dessa forma esse subsídio para os carros elétricos, né? Justamente porque por conta de uma crise orçamentária. Não tem dinheiro, o cobertor é muito curto, isso tem que sair de algum lugar. Precisamos cortar gastos, né? Isso aqui não é o governo Lula, que fica aí fazendo de tudo, fazendo o diabo para conseguir roubar mais dinheiro da população, né? Ter uma receita maior. Aqui é o governo da Alemanha. O que eles fazem, então? Temos que cortar gastos de algum lugar. De onde? O que é mais supérfluo? O que é mais irrelevante? Dar subsídios para carros elétricos, né? Ah não, pauta ambiental, isso aqui é muito importante para o meio ambiente. Aí todo mundo, quando se coloca diante de um cenário como esse, o pessoal começa a fazer as contas de fato, né? Muita gente já faz isso naturalmente, só que o pessoal político gosta de dourar a pílula, essa é a verdade. A grande maioria aí, sei lá, 90% de todas as medidas apresentadas como ambientalmente relevantes não tem qualquer impacto na melhoria do meio ambiente. Essa é a grande verdade, né? Porque, vamos trocar os automóveis aqui todos por carros elétricos. Qual é a diferença que isso faz? Primeiro você tem que fabricar esses carros, tem a mineração do lítio, que traz uma série de problemas ambientais também, por sua vez, né? E tem a geração de energia elétrica. Esses países aqui não têm rios caudalosos como o Brasil para gerar energia hidrelétrica. Eles desligaram as usinas nucleares, a maior parte desses países. Isso aqui é energia antes, esse é outro problema também que eu vou abordar, né? Antes vinha da Rússia, no gás natural. Agora com a guerra eles se pegaram diante de um cenário que eles têm que queimar combustíveis fósseis para ter energia elétrica. Carro elétrico nesses cenários aí, nesse contexto, carro elétrico é um carro movido a carvão, simples assim. Então eles param para pensar, né? Fazem as contas, são sinceros pelo menos uma vez na vida, esses políticos, esses burocratas, e chegam à seguinte conclusão: poxa, nós estamos dando 4.500 euros para cada carro elétrico adquirido, passando isso para as montadoras, isso não vai ter nenhum benefício, nem fiscal, nem de arrecadação, muito menos para o meio ambiente. Para que continuar com essa porcaria, então? Foram lá e cortaram de vez esses benefícios, né? Tem a questão que eu citei aqui, eu complemento, da geração energética, né? Durante décadas, esse pessoal apostou na Rússia, certamente tem interesses russos por trás disso, né? Propaganda russa que levou a essa tomada de decisão, mas esse pessoal apostou no gás natural russo, que é menos poluente, ficaram na mão da Rússia quando a guerra começou, isso foi usado como moeda de troca para que a Rússia pudesse invadir a Ucrânia sem problema algum, e agora eles começam a repensar um monte de coisas, né? Medidas ambientalistas verdes tomadas aí que são completamente inconsequentes, colocaram esses países da Europa Ocidental nas mãos da Rússia. Agora eles têm problemas com a inflação porque a energia elétrica foi lá em cima, foi nas alturas, precisam retomar antigos parques de geração termoelétrica, reabrir as usinas nucleares, com uma série de problemas em relação a isso, porque a coisa estava desativada, demora até funcionar, até voltar, enfim, uma série de transtornos que foram causados por pautas ambientalistas que não resolveram absolutamente nada, não melhoraram problema algum, mas criaram uma série de problemas acessórios. Nesse caso aqui dos carros elétricos, o problema acessório é, em primeiro lugar, a sobrecarga do sistema energético. Os países estão com esse problema ainda da geração de energia e de ter que lidar com uma energia mais cara, carros elétricos aí precisando de abastecimento nessas baterias aqui, nessas fontes, nessas estações, né, de recarga pública aqui, esses carros ainda sobrecarregam um problema que já existe por lá. E tem também a questão orçamentária, né? Olha a evolução da dívida aqui da Alemanha nos últimos anos, né? Lá de meados da década de 1990 até 2010 aqui, a Alemanha progressivamente viu a sua dívida pública subir, chegando pertinho aqui dos 100%, superando a marca de 80%. Nessa época aí os alemães falaram, né? Vamos dar um basta nisso, vamos botar
o pé no freio, porque não dá para a gente continuar se endividando dessa forma. Começaram a reduzir, então, esse padrão do endividamento até abaixo dos 60%, uma coisa impressionante e de forma contínua, né? Que uma escadinha mesmo até chegar à época da pandemia, que a coisa disparou de uma forma absurda. Só que, olha só, os índices anteriores à pandemia não foram restabelecidos, né? Isso aqui é preocupante. Será que a Alemanha está voltando para esse patamar lá de 2010 com uma dívida muito alta, uma dívida praticamente descontrolada? Será que é esse o caso? Eu acho que o Olaf Scholz não está a fim de pagar para ver, né? O que eles vão fazer? Vão começar a cortar na carne, né? Olha só, isso aqui é um outro dado da dívida, mas não tem muita relevância nesse caso, né? Mas vão cortar na carne aqui, tirar os subsídios dos carros e fazer outras medidas também. Péssimo isso aqui, é claro, para as montadoras de carros elétricos, que certamente tem um lobby aí por trás de medidas ambientalistas também, patrocinado por essas montadoras, agora vão ter que competir de verdade no mercado contra os carros de combustão. Vamos ver se essas empresas aí, né, a Tesla e tantas outras, se elas são resilientes sem a ajuda, sem o apoio mais do que camarada do Estado, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.